Bom, um dos temas centrais hoje foi a partir dessas informações que a China está criando a sua moeda, a sua moeda digital para substituir o dólar, tá um bafafá, está dando no mundo inteiro. E esse modelo chinês é interessante. Eu coloquei hoje num artigo, aí pegando artigos que saíram na imprensa chinesa, qual que é a lógica do modelo chinês. Primeiro, os Estados Unidos estão num momento de fragilidade muito grande, 20 anos de enfraquecimento classe média, classe trabalhadora, que tiram o impulso para uma recuperação econômica mais sólida. Depois, um modelo de saúde aí que jogou os pobres para o espaço. Para o espaço não, para o porão, que acabou criando uma vulnerabilidade grande também. E uma moeda hoje, um modelo financeiro hoje totalmente irreal. É um modelo em que, segundo a própria reportagem, o desemprego explodindo lá, a economia, você não sabe quantas empresas vão sair vivas aí, petróleo negativo e a bolsa, o mercado de ações, 5 dias seguidos, 6 dias de alta. Então eles percebem todo esse processo de fragilização desse modelo financista. E, ao mesmo tempo, as ameaças que vêm do Donald Trump de utilizar o dólar como arma política. De que maneira? Você tem o SWIFT, que é um sistema de compensação de dólar. Toda operação em dólar que você faz por bancos passa por esse sistema SWIFT. E os Estados Unidos passaram a utilizar esse sistema para retaliações. Tempos atrás nós publicamos aí até um artigo de um intelectual francês falando que depois da crise de 2008, aí os bancos americanos tiveram um enfraquecimento, que o BNP, os bancos franceses poderiam se lançar para novos territórios, não iam com medo da retaliação americana, que não era só do ponto de vista legal, mas de bloqueio no SWIFT. E a China agora tenta contornar isso, começando a trabalhar uma moeda digital, que está primeiro se espalhando pelas províncias da China, futuramente utilizar essa moeda na rota da seda, e ser uma alternativa, podendo caminhar paralela ao dólar, mas sendo uma alternativa. Nós vamos chamar para a nossa entrevista o Elias Jabbour, que é um dos grandes especialistas em China. Nós conversamos longamente aqui antes de começar a entrevista, achando que estava gravando aqui, mas vou pedir para o Elias aí para a gente repetir. Elias, eu queria que você explicasse de novo essa estratégia chinesa. Bem, a China está se aproveitando, como sempre fez nos últimos 40 anos, de brechas no sistema internacional para poder expandir a sua zona de influência. E hoje existe uma brecha que se abre, que é no setor monetário. Né? Então, a China percebe, por exemplo, que os americanos estão se isolando, e ao se isolar, eles alavancaram sua capacidade de violentar muitos países a partir da utilização do SWIFT, e ela cria um pino, vamos dizer assim, usar esse termo, um pino alternativo para que países como Venezuela, Irã e outros países e empresas que são impedidos de fazer operações de dólar possam fazer em yuan. Isso não significa que a China já está inaugurando uma nova ordem monetária internacional. Isso demanda muito tempo. Mas essa medida, com a nova Rota da Seda, que tem uma relação pequena com o que os americanos faziam na década de 20, ou seja, os americanos na década de 20 financiavam obras públicas, obras na Alemanha, na década de 20, utilizando do dólar. Depois de 30 anos, vem Bretton Woods e os americanos, 30 e poucos anos, os americanos conseguem pôr o dólar como novo padrão internacional. A China já pode, vamos dizer assim, ter mais de 100 países em que ela está investindo em obras de infraestruturas, já pode começar a propor uma transição para um novo padrão monetário a partir da utilização desses empreendimentos, não é? Ou seja, tem países que podem se interessar em começar a fazer trocas mercantis com a China a partir do yuan. Se isso acontecer ou não, é uma longa estrada, vamos dizer assim, mas é uma possibilidade que está aberta, ou seja, os chineses estão jogando o jogo no campo que eles estão escolhendo, né? Como sempre, né? O fato de ser o maior comprador do mundo hoje aí, o grande motor da economia, certamente, e de outro lado, esse enfraquecimento do dólar e esse isolacionismo aí dos Estados Unidos, pode ser relativamente rápido, digamos, essa consolidação da moeda chinesa, mesmo não sendo substituta do dólar, né?
Eu acho que eu acredito que alguns países vão adotar de imediato essa nova métrica, vamos dizer assim. A Venezuela certamente é um deles, porque a Venezuela, além de tudo, é um país que está bloqueado sob todos os ângulos, vamos dizer assim, né? Venezuela, Irã, por exemplo, também pode começar a se utilizar disso daí. Alguns países africanos, além da já famosa Coreia do Norte, né? Vamos dizer assim. Então, mas, enfim, existe uma luta no túnel. Então, mas um ponto relevante é que os Estados Unidos, quando ele consolida o seu poder mundial, em cima das instituições multilaterais, que ele passa a ter uma influência grande hoje. Hoje ele começa a renegar as instituições multilaterais. Como que a China está se colocando frente a essas instituições? Eu acho que a China está partindo para a disputa aberta em todas essas instituições. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, o atual presidente da OMS, ele é praticamente ungido pela China, ou seja, a China se utiliza da Etiópia como cabeça de ponte na África e, coincidentemente, ela faz um lobby tremendo para colocar o atual presidente da OMS, que é um marxista etíope, na presidência. É assim no OMC, é assim em várias instituições, né? A China tem se utilizado muito de uma diplomacia da infraestrutura para poder levar seus interesses ao mundo afora. Ela não vai criar instituições paralelas, e sim disputar as que estão à disposição, e os americanos estão fazendo o favor de se retirar dessa ordem que eles mesmos criaram pós-Bretton Woods, né? Ou seja, e principalmente na década de 90, eles estão se retirando de uma ordem que eles mesmos criaram, e a China está ocupando esse espaço. É isso que está acontecendo hoje. Elias, a incerteza sempre foi uma marca da economia de mercado. De um lado, ela atrapalha, digamos, os investimentos, à medida em que pode intimidar empresas, mas, de outro lado, é um grande sinalizador para ver se setores são mais sólidos ou menos sólidos. A China elimina a incerteza por uma atuação estatal. Como que ela recolhe os sinais de mercado para saber onde não haver superprodução, onde funciona e onde não funciona? Então, nós somos as pessoas que começam a estudar a China hoje, elas são levadas a acreditar que ela transita de uma economia centralmente planificada em 78 para uma economia de livre mercado hoje, né? Só que eu prefiro dizer que a China ela sai de uma economia centralmente planificada, aquele modelo soviético, para uma economia planificada compatível ao mercado. Isso demandou a completa reorganização do seu setor estatal da economia, de forma que formasse 149 conglomerados empresariais estatais, e hoje são 97, né? E todos eles se utilizando do mercado de capitais para sentir o pulso do mercado. Essas empresas estatais não vão ao mercado de capitais para se financiar, até porque para isso tem os bancos estatais. Mas o mercado de capitais é o pulso que essas empresas se utilizam para poder sentir o humor do mercado, né? Afora uma série de instituições, de accountability, uma série de mecanismos que o Estado cria para as empresas, para que elas não se acomodem com o próprio mercado interno, ou seja, elas vão para fora do país, elas vão aprender com as grandes, ou seja, a China é um país que aprendeu muito a fazer capitalismo, né? Eu não acho que a China seja um país capitalista, mas ela aprendeu a fazer capitalismo como ninguém, né? Não, só um pouquinho que estava desligado aqui o microfone. Isso. Eu estava comentando que essa geração dos empresários chineses, na Rússia, quando teve o desmonte da União Soviética, os oligarcas fizeram o carnaval lá. No caso da China, você tem um empresariado sólido. Como que foi feita a seleção desse empresariado aí que criou essas super empresas chinesas? Bem, são dois pontos históricos que eu gosto de colocar. O primeiro é que o Mao Tse-tung ele percebe nos camponeses pobres o motor da sua revolução, né, que ele fez em 49. O Deng Xiaoping percebe na capacidade de acúmulo comercial do camponês médio chinês milenário, ou seja, a China tem economia de mercado há mais de 3 mil anos, ele percebe nessa capacidade milenária de acumulação camponês o motor do processo de reforma econômica deles. Tanto é que ele começa as reformas liberalizando o comércio de excedente agrícola. É a partir dessa liberalização do comércio na agricultura que começa a surgir os grandes empresários chineses. Eu fiz uma pesquisa em 2004 em que, com mais de 2 mil empresários na China,
e eu concluí que 80% dos empresários chineses eles eram camponeses médios de 78. Então, a China reproduz um esquema que o Lenin chamava de via americana, que é o quê? O surgimento de instituições de mercado e pró-industrializantes que leva com que camponeses médios se transformem em industriais do futuro. É assim que a China se formou seus capitalistas domésticos, né? É uma das formas. Então, uma das dúvidas minhas é o seguinte: quando você pega a Inglaterra aí da Revolução Industrial, teve um processo semelhante, mas os fazendeiros compravam máquinas que eram eficientes e tinha mercado. No caso da China, nós estamos entrando numa diversificação de setores aí, com essa fantástica aí. Como que era feita essa mixagem aí entre o empresário que vinha do campo e as novas tecnologias? Muitos desses empresários, por exemplo, dependendo do talento deles, por exemplo, eles foram sendo subsidiados pelo Estado. Por exemplo, a Huawei, ela é uma empresa coletiva, mas ela é chefiada por um empresário, pode ser um acionista privado, que teve a ideia de fazer toda essa área de telefonia, etc., né? Então, dependia das prioridades do Estado, ou seja, para cada momento histórico, e a capacidade que dezenas ou centenas de empresários demonstravam naquele momento. Eu costumo dizer que a China, ela, assim como a Inglaterra da Revolução Industrial, ela passa, a partir de 78, a fabricar fabricantes, né? Então, existem mais de 100 figuras como Eike Batista e outros empreendedores, entre aspas, que surgem na China por ano. Então, uma fabricação de fabricantes o tempo inteiro. E existe uma seleção natural, evidente, né? Que nisso daí. Mas não superestime o papel do empresariado privado na China, porque o setor privado chinês ele é ancilar ao setor estatal da economia, né? Ou seja, ele depende das encomendas do Estado, depende do crédito estatal e assim sucessivamente, né? Então, durante algum tempo se falava muito da fragilização do sistema financeiro com muitos passivos, aí um processo de alavancagem muito grande. Como que eles estão administrando isso? Uma das características, eu costumo dizer que a China está inaugurando ou um novo modo de produção ou uma nova variação de socialismo em nível superior, que eu chamaria de nova economia do projetamento, inspirada em Inácio Rangel. E uma das características dessa nova economia do projetamento, uma é a capacidade de fazer grandes projetos. Então, o projeto acaba sendo o construtor de mercado futuro. A segunda delas são a constituição de capacidades estatais ao longo do tempo. E uma dessas capacidades estatais é a soberania monetária. Então, a China, por exemplo, a transferência de dívida da província para o setor ente federal, ela pode acontecer sem que ocorra nada, porque é o Estado devendo o próprio Estado. Né? Ou seja, as transferências intersetoriais de recursos financeiros se dá entre bancos estatais ou provinciais ou municipais. Então, a China inaugura ciclicamente ciclos de endividamento provincial, depois municipal e federal, ou seja, existe uma transferência de dívidas, vamos dizer assim, né? Então, existe uma superestimação do problema financeiro chinês, só que não existe banco estatal que quebra no mundo, né? Enfim, é uma característica dessa nova economia de projetamento, né? A soberania monetária. Elias, antes de começar, você estava explicando aí que essa teoria do projetamento, aí você foi buscar em Inácio Rangel os conceitos principais. Dá uma explicada para a gente em que consiste. O que acontece? Eu andei percebendo que pós 2008, 2009, mudanças tecnológicas no setor estatal da economia estavam elevando a um novo patamar, vamos dizer assim, as capacidades produtivas estatais chinesas. Ao lado disso, ao longo de 40 anos, a China foi construindo instituições que foram capacitando o Estado a planificar em níveis superiores, vamos dizer assim, em comparação à União Soviética, à própria China em 78. Então, na medida que muda a face econômica do sistema, as teorias para entender essa face econômica também tem que mudar. Então, eu não estava encontrando, nas teorias tradicionais, heterodoxas e ortodoxas, uma explicação plausível a essa nova etapa que a China estava entrando a partir de